A conexão aqui com as pessoas, ela não é tão profunda quanto no Brasil, porque muita gente tem tempo limitado aqui. Porque apesar de que eu vi muitos casais que vieram aqui e se separaram aqui, é muito bizarro você voltar para sua casa, você olhar aqui e você falar, cara, isso aqui não é minha casa mais. Quando eu decidi sair do Brasil, eu tinha mais ou menos 24 anos. Imagina, um cara ganhando uns R$ 2.000 por mês e decidindo sair logo do país. Como é que faz isso, né? Pra mim, era só pessoal da classe média alta que podia fazer isso. Porque, por exemplo, só a passagem na época era uns R$ 6.000. O custo de visto e escola beirava os R$ 20.000 e ainda tinha que comprovar mais R$ 30.000 na conta para aplicação do visto, né? Eu, obviamente, não tinha esse dinheiro guardado. Mas só o fato de descobrir que era possível, só precisava parcelar em 1000 vezes, e já foi o suficiente para eu começar. Então eu falei, não, então bora. Cara, foram longos 5 anos. Era pra ser só 3, mas a pandemia me segurou mais uns 2 anos. Foi bom até, né? Porque eu peguei uma época muito boa aqui da Austrália e também eu consegui juntar um pouco mais de dinheiro. Só que o meu sentimento, né, de estar no lugar errado, ele era tão forte que eu fiquei esses 5 anos pensando só em ir pra Austrália, achando que a Austrália seria o lugar perfeito, seria a salvação da minha vida. E quando eu cheguei, cara, realmente o lugar é maravilhoso. Não tem nada aqui reclamar. Mas eu não fazia ideia do que eu tinha deixado pra trás no Brasil. Eu não fazia ideia do preço que eu ia pagar por isso. E não foi só os R$ 30.000, não. Morar fora é muito mais complicado do que a gente imagina. As primeiras dificuldades que vem na nossa cabeça que a gente pensa que vai ser a barreira do idioma, a cultura. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso. Porque ninguém fala, por exemplo, dos aniversários que você perde, dos nascimentos de sobrinhos ou filhos de amigos, dos casamentos dos amigos, dos almoços com seus pais, dos rolês com seus irmãos, do rolê com seus amigos de infância, dos churrascos e também dos falecimentos, né, dos enterros que a gente perde, né? No começo parece que você tá vivendo uma vida que não é sua, porque é tudo muito difícil, é muita correria, você chega em casa exausto fisicamente, psicologicamente também, cara, não tem apoio emocional nenhum porque você veio sozinho. E no dia seguinte, não dá nem tempo de chorar, você já tá procurando trabalho pro próximo dia, sabe? Porque ou você faz, não tem essa, você não tem nenhuma ajuda aqui. E aí você começa a sentir saudade de coisas que você nem sabia que gostava. Esse período, ele dura de 3 a 6 meses, vai depender muito da pessoa. Imagine viver até 6 meses nessa situação. Isso traz muita dor, assim, mas também traz um amadurecimento muito foda. E aí você pensa, depois de 6 meses melhora, né? Não, na verdade não. Na verdade você só se acostuma um pouco, porque aí vem a outra parte do processo, a adaptação. Porque esses 6 primeiros meses, na verdade, é o processo de sobrevivência, né? Então você tá se acostumando com aquilo. É diferente de você se adaptar ao local, sabe? Depois desse tempo, você se acostuma com o ritmo do país, você aprende a sobreviver, você entende a lógica da rotina, e aí sim que começa a adaptação de verdade. Porque você ainda, de fato, não se sente em casa depois de 6 meses. Mas você já cresceu, você já mudou bastante. Agora você começa a perceber que ainda falta muita coisa para você se adaptar de verdade. E aí começa um outro processo. Você começa a fazer mais contatos, entender que as pessoas aqui vêm e vão com muito mais facilidade. A conexão aqui com as pessoas, ela não é tão profunda quanto no Brasil, porque muita gente tem tempo limitado aqui. Porque a maioria das pessoas também está vivendo nesse mesmo processo, né? E muitas pessoas estão com a corda no pescoço que se chama visto, né? E muitas pessoas se planejam e outras pessoas não se planejam, e até as que se planejam, coisas podem dar errado, né? Então, o que acontece aqui é que a média da galera aqui é de 5 anos. E 5 anos, muita gente volta pro Brasil porque não aguentou o processo, né? Ficou desgastado, ficou exausto, não se adaptou ou teve problema com os vistos, né? Então, é difícil você querer criar amizades profundas sabendo que essa pessoa ela vai embora, entende? Então você automaticamente você se bloqueia, e isso é meio complicado, e porque isso vai te deixando mais sozinho, e aí os apoios emocionais não são a mesma coisa que você tem no Brasil, por exemplo. Por isso que é muito vantajoso quando você vem em casal, porque apesar de que eu vi muitos casais que vieram aqui e se separaram aqui, ainda assim eu acho que quando você vem em casal, um tem um apoio emocional do outro, você tem aquela conexão profunda que dificilmente você vai fazer aqui fora. Não que não exista, tá? Existem sim possibilidades de você fazer uma conexão mais profunda aqui, mas tem essas barreiras que acontecem, então já vem preparado para isso, tá? Voltando à adaptação, quer dizer que você vai passar dos 6 meses até os 5 anos só se adaptando?
não é bem assim, tá? Na minha opinião, o processo de adaptação ela dura de 2 a 3 anos. E aí que entra o que eu chamo de limbo, né? Geralmente é quando você volta pro Brasil para visitar sua família e seus amigos. E aí, quando você pisa no Brasil, você sente um negócio diferente. Você sente que não pertence mais àquele lugar. É muito bizarro você voltar para sua casa, você olhar aquilo e você fala, cara, isso aqui não é minha casa mais. Você conversa com os seus amigos e você não reconhece mais os seus amigos no sentido de... Não, óbvio, eles são sempre seus amigos, sabe? Mas dá uma sensação de que eles ficaram para trás. Mas na verdade não, eles continuam a mesma coisa, eles continuam os mesmos amigos que foram. É que a tua cabeça mudou tanto, cara. Mudou tanto. Não que você ficou melhor que eles, não é isso, tá? É que a sua cabeça mudou tanto que é difícil você voltar, entende? É muito complicado explicar isso. Vai parecer um pouco arrogante e tudo mais, mas é que a mudança que acontece na sua cabeça, de novo, não é que foi pra melhor ou pra pior, mas é que a sua mudança foi tão drástica que quando você volta pra um lugar que era sua casa, você não se sente mais em casa. E é por isso que eu chamo de limbo, porque quando você volta pra Austrália, depois dessa viagem pro Brasil, que você ficou, sei lá, 1 ou 2 meses, você também sente que ainda não pertence aqui. Olha que louco. E agora, né? O que eu faço? Onde que eu fico? Onde que é a minha casa? Eu não tenho mais casa? Como assim? Eu não tenho mais lar? E é aí, depois de mais ou menos 3 anos, que de fato a pessoa tem que decidir. Que ela entra na decisão mais importante da sua vida. Você reparou que não é na hora de fazer um intercâmbio que você decide a coisa? É só depois de 3 anos fazendo intercâmbio que você vai tomar a decisão? Então vamos lá, o que você vai acontecer, né? Tem gente que tenta mais um pouco pra ver se consegue se sentir em casa na Austrália. Tem gente que decide voltar e aproveita esses 2 últimos anos ou o restante do visto para juntar o máximo de grana possível antes de voltar pro Brasil. E tem gente que decide que vai morar aqui de fato, que vai criar sua própria casa. E quando eu falo criar sua própria casa, eu não tô falando comprar uma casa, tá? Eu tô falando, tipo, definir que este país é meu lar, né? O que eu quero dizer com isso? Já que o Brasil não é mais a minha casa e a Austrália também ainda não é, mas eu gosto de viver aqui na Austrália, então agora começa a minha vida aqui. Agora eu decido onde eu vou morar, onde vai ser o meu lar, onde vai ser a minha casa, onde serão meus amigos, onde vai ser minha família, entende? É uma decisão mental que você faz. Eu diria até que é uma decisão espiritual, digamos assim. E isso foi depois de 3 anos. Eu tô falando com base na minha opinião, na minha visão e no relato de muitos amigos meus aqui. Então, assim, claro, vai haver as exceções. Tem gente que já decide no primeiro mês, tem gente que decide no 5º mês, tem gente que tá aqui 8 anos e não decidiu o que vai fazer da vida ainda. Existem várias vertentes, tá? Mas eu tô falando o que acontece com a maioria das pessoas e o que aconteceu comigo, tá? Pra quem me acompanha nos outros vídeos, sabe muito bem que recentemente eu voltei do Brasil. O que eu quero dizer? O preço de ganhar em dólar, ele custou 3 anos de reflexão, de perdas, de adaptação, de mudança emocional e física, de mudança de vida, de mudança de tudo. Você não tá só pegando a sua mala e saindo do país. Você tá abandonando uma vida inteira pra começar uma outra. Não é igual você simplesmente sair de São Paulo e morar no Rio de Janeiro. É você sair e abandonar todos os seus amigos e família para você ir pro outro lado do mundo, viver em outro continente. É outra coisa. Sabe aquele término de relacionamento que marca a sua vida? Às vezes foi um relacionamento de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos e tipo, deixa uma marca assim na sua vida absurda e aí você vive um luto e você muda de vida. Agora imagina você deixar, sei lá, 25 anos de vida para trás para começar uma vida nova. Cara, você vive um luto aqui, um luto imigratório. Você não percebe isso, porque é tão pesado, mas eu não sabia o que era esse peso que eu tava vivendo. E aí depois que eu fui ver, isso é um luto imigratório, porque você deixou uma vida inteira pra trás e tá começando uma nova. Mas assim, falando desse jeito parece que é uma coisa horrível, né? É que assim, às vezes a dor é necessária pra gente evoluir. Porque eu vou te falar a real, pra você aí que tá decidindo vir pra cá. Não desanima não, tá? Porque esse luto, ele é doloroso de verdade. Eu não tô mentindo pra você, mas ele é incrível. Você não tem ideia do que ele faz com você. Ele te transforma, cara. E na grande maioria das vezes ele te transforma pra melhor. Você é uma pessoa melhor. E é por isso que quando você volta pro Brasil depois de tanto tempo, você percebe que as coisas não são mais do mesmo jeito, porque você mudou tanto que você começa a ter uma outra visão em cima dessas coisas. Esse vídeo é para explicar de maneira mais aberta, mais sincera, o que é uma mudança de país, porque o que eu vejo muita gente falando é assim, venha para os Estados Unidos, venha para o Canadá, venha para a Austrália, aqui o carro é mais barato, aqui o celular é mais barato, aqui você ganha em dólar, você trabalha menos e ganha mais. Só que ninguém fala de verdade o preço que você paga por isso. E aí muita gente vem aqui despreparado, né? Acha que só vai ser difícil porque vai ter o problema do idioma, da cultura, mas é só trabalhar pra caramba que eu vou conseguir. E assim, é difícil. É
que ninguém fala sobre isso, mas assim, no final você aguenta e aí você descobre que você tem uma força que você nunca imaginava ter antes. Então, o que eu recomendo pra vocês é: venha, viva essa experiência do intercâmbio, viva esse luto migratório. Vocês não têm ideia o que isso faz na cabeça de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, deixe sugestões de vídeo e me aguarde no próximo vídeo. Valeu e fui!